Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um programa Movimento dos Discípulos. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar um ensino polêmico, mas forte. O tópico que nós estamos estudando é a diferença das alianças. Hoje é a quarta parte. Você vai, com certeza, se você não viu ainda, ver as partes 1 a 3. E essa quarta parte começa agora com algo que vai ser usado por Deus para falar contigo. Vamos para a palavra. Eu fui criado na igreja pentecostal. E eu tenho muita admiração por muitas coisas que eu aprendi e vi na igreja pentecostal na minha infância. Muitas coisas. Eu vi grandes homens e mulheres de Deus, eu vi o que é o mover do Espírito Santo e várias coisas muito fortes, muito verídicos e bíblicos. Mas eu vi uma vertente dos pentecostais, não estou dizendo que são todos, tinha gente bem equilibrado, mas tinha uma turma dos pentecostais que são radicais nesse ponto, que eles tentam pegar a lei e legalismo e tacar misturado com o Espírito Santo, mover do Espírito, e fazer uma mistureba lá que é azedo, é um treco que é errado. Eles querem, tipo assim, eu ia na igreja e por um lado está dizendo, venha, entrega a tua vida a Deus, deixa o Espírito Santo agir, que é maravilhoso, e por outro lado eu fui em igreja pentecostal, que tinha no quadro de anúncio, quando você entra na igreja, tudo que não pode um jovem que quer servir a Deus. Não pode isso, não pode aquilo. E eram coisas que, da minha infância, que você pensa assim, na cultura atual, porque a cultura vai mudando, vai mexendo, os tempos mudam. Você vê algumas das coisas que chamavam de pecado como quase ridículos. As coisas que eles achavam pecados na época, hoje você fala assim, que coisa mais ridícula falar que aquilo é pecado. Mas era a lista, não pode, porque isso é pecado, não pode, não sei o quê. E sem perceber, essa linha de legalismo tentava fazer a pessoa começar pelo mover do Espírito e a graça e a fé, e depois tentava ir levando por esforço próprio e pela lei. E esse é o problema, você tenta resgatar as coisas da velha aliança, você tenta guardar essas leis, e Paulo está dizendo que isso aí, a pessoa que faz isso é uma pessoa idiota e foi enfeitiçado por alguém. Mas ele não para aí, ele vai mais longe. Eu vou ler outra passagem, você vai ver, ele acaba arrancando o couro da pessoa mais ainda. O que ele diz em seguida? Continuando, inclusive, na passagem onde eu parei, diz o seguinte, em Gálatas capítulo 3, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Agora, preste atenção no que vem aí, porque é uma batida na cabeça, é uma sacudida para alguns. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem começa pela fé e conhece o Evangelho pela graça, fé, mover do Espírito, e depois tenta seguir a lei e para continuar a caminhar para frente, se aperfeiçoar por esforço próprio, ele diz que essa pessoa é amaldiçoada. Opa, não fui eu que falei. É o que Paulo, o apóstolo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, a ministrar os nossos corações até hoje, ele diz, a pessoa que mistura as alianças, começa na nova, conhece Cristo, mas depois quer levar para frente, pela lei, pelo legalismo, ele acaba sendo uma pessoa amaldiçoada. Acredite se quiser. É tão forte assim. Então, eu não sei você, mas isso tem que dar uma sacudida em algumas pessoas. Fala, peraí, nós estamos confundindo para valer as coisas.
E aí a gente tenta levar para o esforço próprio. Como é que é esse lance de esforço próprio? Bem, sei lá, parece que muitas coisas acabam sendo feitas para parecer. Né? Eu vejo, cara, quer levar a Bíblia na mão, deixa todo mundo ver que eu tô com a Bíblia. Vou no culto. Eu já ouvi falar, não tenha vergonha de carregar a tua Bíblia, deixa todo mundo ver. Passa no bairro, tô indo para a igreja com minha Bíblia. Legal, a Bíblia contém aqui, esse livro físico, tem aqui dentro as Escrituras, né? Estão impressas nas páginas físicas as palavras da vida eterna, a palavra de Deus. Ótimo. Mas assim, você que tem que ter essa palavra é que tem que estar aqui no coração. Não é você só mostrar aqui. Tem um monte de gente que a Bíblia fica empoeirada, aí só na hora do culto tá com a poeira, né? Tá com debaixo do braço, todo mundo vê, eu tô com a Bíblia e tal, né? Só para aparecer. E a palavra de Deus não tem que estar ali para aparecer, ele tem que estar no seu coração. Mas isso é o lance de esforço próprio. A gente acaba entrando numa linha em que somos religiosos. Aí você faz tudo para aparecer, você dá oferta para aparecer, você leva a Bíblia para aparecer, você faz as coisas para os outros verem, fala, poxa, uma pessoa de Deus e tal, mas tudo na aparência física. E a aparência não tem nada a ver. Gente, usar para um homem terno e gravata ou não usar, muda em nada a sua condição espiritual. Mas você tem na igreja gente que acha que se você não vai num culto com terno e gravata, você não está espiritual, você não vai poder ouvir de Deus de verdade e não sei o quê. Mas aí você tem uma outra ala que acham que se você for de terno e gravata, então você é religioso apenas e não é espiritual. Nada tem a ver. Aí que está o negócio, terno e gravata, não ter terno e gravata, muda nada. Isso é tudo coisa exterior. Tudo, se você não é errado você ir de terno e gravata e não é errado você ir, né, com calça jeans e camiseta, se você quiser. Não vai mudar absolutamente nada o seu encontro com Deus. Talvez você tenha uma linha e fale, eu quero usar minha melhor roupa para ir lá encontrar com os irmãos. Beleza, e daí? Mas até colocar isso como uma regra absoluta, você acabou entrando na linha de esforço próprio, de lei, né, e assim diante. Então essas coisinhas simples viram lei para a gente. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja que tem a linha que você tem que usar terno e gravata. E assim, eu preguei já na minha vida, em tantas igrejas eu perdi a conta. Mas assim, eu nem sempre antes podia saber qual que era a linha da igreja. Então eu sei que eu fui numa igreja pregar, sem eu ter pesquisado, saber direito qual que era a linha deles, e eu fui só de uma camisa social, calça social, e cheguei lá e cheguei na porta e foi entrando, né, com um dos diáconos, e eu pedi pelo pastor principal, que eu ia lá, ele falou, mas espera aí, quem está indo, o que você quer com ele? Eu falei, eu sou o pastor fulano, pastor Gary, e eu vou pregar hoje à noite. Aí ele olhou e falou, mas como assim, você não está vestido apropriadamente? O cara me deu uma bronca ali na porta, né, que eu não estava correto, assim, para poder subir lá no altar. Não podia subir no altar porque eu não estava de terno e gravata. É ridículo, mas é o que está na mente das pessoas. Aí você pensa, então essa ala está errada. Aí você vai na outra turma que diz, não, camiseta e jeans, tá bom, Deus fala, tá beleza. Aí eu fui numa igreja dessa, pregar uma vez, tinha uns 1.500 membros no Rio de Janeiro, e eu cheguei antes do culto, fui para o gabinete do pastor, e eu não sabia qual que era a linha deles, e dessa vez eu tinha ido de terno e gravata, tá vendo? Eu não consigo acertar. Uma eu vou a roupa social, eles me deram a bronca. Outra eu fui de terno e gravata, cheguei no gabinete do pastor, ele falou, o que é esse negócio? O que é esse negócio? E eu até assustei, assim, qual negócio? Eu não sei do que ele está falando. Aí ele, assim, esse negócio, eu falei, o que você está falando? Ele falou, essa gravata, esse terno, aqui nós somos livres, tira esse negócio, nós somos livres do Espírito nesse lugar, nós não temos essa linha legalista. Aí eu ri, eu falei, você acabou de ter a mesma linha legalista, só que ao contrário, porque agora não pode, para você poder ser aceito por Deus, aí você tem que ter uma outra linha, né, todo casual e sem terno e gravata e mais nada assim. Agora, a questão é a seguinte, nenhuma das duas coisas é o jeito que você aproxima de Deus. Lei não te aproxima de Deus. Na nova aliança, você aproxima de Deus por fé, por um relacionamento. E essa ideia de começar pelo Espírito e depois tentar levar pela obra, pelo esforço próprio, voltando à lei, é um dos maiores problemas no cristianismo, porque fez a gente virar meio falso. Aí a gente é povo de fachada às vezes. Se isso não aplica a você, então beleza, não aplica a você, não fica bravo. Mas se aplica a você, então deixa Deus falar um pouco, né?
Eu acho que assim, é engraçado às vezes Deus começa a falar com alguém, que é uma área que ele tem que mudar, e o seu ego dele não quer aceitar, ele fica orgulhoso, pensa, não, como que ele ousa falar um negócio desse comigo? Eu não estou falando nada com você de mim, eu não falo porque eu sou melhor do que ninguém, eu estou falando o que a Bíblia diz e eu estou sendo um mero instrumento. E chega na minha vida e ministério de tentar agradar. Estou aí para te agradar, não estou nem aí para te agradar, eu não me preocupo com isso, eu estou aqui para te falar a verdade, porque a verdade liberta e transforma. Pois é. Acabou nosso tempo, sou o pastor Gary Haynes, nós terminamos mais um programa Movimento dos Discípulos. Hoje terminamos a 4ª parte na série, A Diferença das Alianças. Nós vamos estar de volta no próximo para a última parte, você vai querer ver a finalização, tem algumas declarações que vão sacudir e mexer, então não perca nosso próximo programa Movimento dos Discípulos. Um abração, fica com Deus.